Boa noite, vocês que já conseguiram aí acessar, me falem como é que tá o áudio. Estão conseguindo ouvir bem? Fala aí, Tarci, Lucas, como é que tá o áudio? Vocês estão ouvindo bem? Tudo certo, gente? Tá ouvindo, Verônica? Leila, tá ouvindo bem, gente? Que bom. Vamos lá, né? Tá ótimo. Já baixei, Tarci. Tava meditando aqui antes de chamar vocês. Deixa eu avisar para o nosso convidado que ele também... Pessoal, vamos lá, pontualmente, 19 horas. A gente está iniciando mais uma live. Essa série de lives é uma iniciativa da Pastoral do Empreendedor, juntamente com a Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Estela Maris. A gente pensou em alguns temas que são pertinentes à espiritualidade do empreendedor. E antes de chamar o nosso convidado para falar sobre o tema proposto para hoje, que é justamente a MP 936, eu gostaria de convocá-los para que a gente possa rezar uma Ave Maria em função deste momento, para que Nossa Senhora e o Espírito Santo guie esse bate-papo, guie essa conversa, e para que vocês que estão aqui ouvindo e para que a gente que esteja aqui participando consiga trazer também temas pertinentes que consigam responder algumas dúvidas e que consigam apoiar vocês empreendedores. Vamos lá? Vocês vão comigo então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha mãe passa à frente. E que esses próximos 60 minutos sejam todos teus. E que a gente consiga trazer aqui o que for da tua vontade. Vamos lá? Deixa eu chamar o meu convidado. Olá! Olá, boa noite. Boa noite Tudo a bom? todos. Tudo em paz. Você pegou o iniciozinho? Peguei e agradeço já essa oração e quero também já começar assim dizendo que nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, eu não te apresentei, Edmilson. Vou deixar que você faça isso, tá? Para que as pessoas possam já criar uma conexão com você e com a sua fala. Bacana. Mas antes de me apresentar, eu quero só primeiro dizer o meu nome para que Rosana e vocês que estão nos assistindo também possam mentalizar o meu nome e a minha pessoa. Então, antes de qualquer apresentação, eu sou Edmilson Patrocínio de Souza, cristão e pai de família. E como Amém. Cristão e pai de família, eu quero convocar toda essa maravilhosa nação cristã que está no barco de Cristo a invocar o Espírito Santo para que essa live, para que essa sessão aconteça de uma maneira maravilhosa, junto com Cristo que já está conosco e junto com o Espírito Santo. Vamos nessa? Amém. Sim, vamos lá. Vinde, Espírito Santo,
e enchei o coração de vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Bom, acho que o que tinha de mais importante a meu respeito eu já falei. Mas, sim, tá, a gente precisa falar também de credenciais acadêmicas. Eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia. Estou completando esse ano aproximadamente 20 anos de Universidade do Estado da Bahia. Em outubro eu completo 19 anos, lecionando no campus de Camaçari. Então, um abraço aí para todo o pessoal da UNEB, para todos os unebianos, um abraço para todo mundo da UNEB de Camaçari. Eu sou contador, eu digo que eu sou contador desde pequenininho, né? Eu fiz o curso técnico em contabilidade, fiz meu bacharelado em contabilidade, meu mestrado em contabilidade e consegui também o título de doutor em contabilidade pela Universidade de São Paulo, pela USP. Então, eu tenho um doutorado pela USP, tenho já 2 livros escritos pela editora Atlas. O primeiro livro é Contabilidade de Contratos de Construção e de Incorporação Imobiliária. E o livro mais recente é o livro de Contabilidade Tributária. Então, recomendo, inclusive, para os que têm interesse no tema tributário aí, o nosso livro de Contabilidade Tributária. Está recente, está bem atualizado. São trabalhos bem legais. Então, eu dou consultoria na empresarial, particularmente com foco em resultados, né? Com foco em desempenho. E falar de negócios é falar de pessoas. Então, acima de tudo, eu quero deixar já essa tônica aqui, que nós vamos falar de um assunto muito técnico, muito específico, uma medida provisória. Mas as leis estão em função do convívio social, estão em função das nossas relações. Então, vamos falar, acima de qualquer coisa, de pessoas. Né? Peraí, Edmilson, que o Pedro quer participar também, ó. Mamãe vai trabalhar, mas... mais audiência. Como é o nome? Pedro. Deus lhe abençoe. Apresentando Pedro. aqui, ó. O Pedro não vai esperar os 3 meses para ser apresentado, não. Tá vendo? Desculpe, viu? Mas ele teve fome. Ao contrário, eu me sinto privilegiado. Seja bem-vindo, Pedro. Olha que nome bonito, hein? Pedro. Pedro Barbosa. Pedro Barbosa. Parabéns, Pedro. Seja bem-vindo, meu nego. E é isso mesmo. Aproveite aí o aconchego da mãe, o colo da mãe. Que delícia, né? O regaço acolhedor da mãe. Isso é um lugar bom de estar. E isso nos leva já de cara, olha como as coisas são. Então, eu quero trazer uma reflexão que o Andrei me inspirou, me trouxe, o nosso coordenador aí da pastoral do empreendedor. A gente não pode esquecer que essa live hoje é a iniciativa da Pastoral do Empreendedor da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Estela Maris. Então, como cristãos, já fizemos já dissemos que estamos aqui, né, pela Santíssima Trindade, reunidos por ela. Já invocamos o Espírito Santo, Padre Paulo aqui, agradecendo nada, Padre, ao contrário, aqui mais um servo aqui tentando dar uma contribuição, um servo trabalhando a serviço. O verdadeiro cristão tem sempre que estar servindo e tem sempre que estar a serviço. Eu que lhe agradeço, Padre. Eu que lhe agradeço. Inclusive por essa palavra. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, para fundamentar tudo que a gente vai falar. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, o trabalhador é digno do seu salário. E essa é a palavra que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. De pronto, nós temos uma agenda hoje que a gente vai falar sobre fé e a vida cristã. Vamos falar sobre teoria dos jogos também. Vamos falar sobre o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que é disso que trata a MP 936. Então, vamos falar do alcance desse programa, vamos falar sobre suspensão de contrato de trabalho e vamos falar sobre redução proporcional de jornada de trabalho e de salário.
se a gente começa com essa palavra de Timóteo, se a gente começou invocando o Espírito Santo, então, primeira coisa, somos cristãos. Então, essa situação da Covid-19 vai passar. Dito de maneira reta, de maneira direta, de maneira clara para você, para o seu coração, para você que está ouvindo essa live. Essa situação vai passar. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, que já nos enviou o espírito de ciência e sabedoria. Então, não podemos esquecer disso. O espírito de ciência e de sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. Então, não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei quando, mas em algum momento, algum pesquisador, alguém que está pesquisando, algum cientista vai encontrar a vacina para a Covid-19. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque nosso Deus caminha conosco. Né? Nós ouvimos a leitura esse final de semana sobre os discípulos de Emaús e não podemos esquecer dessa caminhada. O nosso coração precisa continuar sempre ardendo. Deus caminha conosco, então vai passar. Não tem dúvida. Porque Deus é conosco. E aí, se Deus é conosco, se nós somos cristãos, nós precisamos nos lembrar também do mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Edmilson, o que é que tem a ver tudo isso com a MP 936? Eu vou dar um passo além. Bom, vai passar. A promessa de Cristo é a promessa do reino, que nós precisamos implantar aqui e começar desde já. Mas, lembre-se que nós temos uma promessa de que se morrermos com Cristo, com ele ressuscitaremos. Então, independente do que eu acabei de falar, do espírito de ciência e sabedoria, que nos dará a cura para a Covid-19, e isso virá pela mão de algum cientista, mas não tenho dúvida que vem de Deus, toda a sabedoria, toda a ciência vem do Pai, não tenho dúvida disso. Independente disso, nós temos uma outra vida. Não, a vida não acaba aqui. Nós somos cristãos. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Bom, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos cuidar da vida terrestre, porque Deus fará tudo que nós não pudermos fazer. Mas o que nós podemos fazer, nós temos que tomar posse das nossas responsabilidades e agir. Lavando as mãos, tendo higiene, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família e cuidando das nossas empresas. Porque empresa é fonte de renda, é fonte de sustento. Sustento e renda tem a ver com dignidade da pessoa humana. Então, a empresa também tem um propósito social de fornecer emprego e renda e dignidade, o sustento das famílias. Bom, tem uma razão social, né, Edmilson, que é diferente da razão social de lá da contabilidade. A empresa também tem razão social, né? Razão de existir, propósito de existir. Muito bem colocado, Rosana. Uma justificativa, né? Uma razão social de ser, uma justificativa que torna plausível a sua existência. É verdade. A empresa é fonte de renda para os sócios, sim, deve ser, mas ela também é fonte de renda para todos os seus funcionários. Ela é fonte de renda também para os seus fornecedores. Ela tem razão social, né? Ela tem uma razão de existir que é social, inclusive. Exatamente. Bom, e se nós estamos na Terra e precisamos cuidar também da nossa existência física aqui, enquanto nós estamos no planetinha azul, que a gente pode chamar de planeta Terra, mas também de planeta Água, como fez o Guilherme Arantes, né? Se nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, precisamos cuidar disso. E aí, lembra-se que como cristão, eu fiz uma afirmação, vai passar. E agora, como uma pessoa que vive nas lidas, eu vou lhe perguntar. Você que faz negócios, você que é empresário, você que é patrão, pode não ser empresário, mas é patrão. Lembre-se que a sua empregada doméstica, o seu funcionário doméstico, também depende de você. O piscineiro depende de você, o jardineiro também depende de você. Você é empregador, ainda que não seja empresário.
Então, quer seja empresário ou não, você é empregador. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Aquela afirmação, eu vou botar uma interrogação no final. Eu vou lhe perguntar assim: vai passar? Cuidado com a sua resposta. Porque talvez a sua atitude esteja conectada com essa resposta, talvez não. Talvez você não se dê conta que algumas atitudes suas é como se não fosse passar. Porque se você responde a minha pergunta, vai passar? Se você responde sim, vai passar? Ora, então nós estamos falando de jogo com repetição. De que é que você está falando, Edinho? Eu estou falando de teoria dos jogos. E não vou fazer aqui um tratado sobre teoria dos jogos. Mas eu vou lhe falar só de duas coisas. O jogo, quando ele não tem repetição, os competidores tendem a não ser colaborativos. Eu só vou te ver essa vez, por que é que eu vou colaborar com você? Não é uma atitude cristã, mas é uma atitude humana. Quando o jogo é com repetição, eu vou te encontrar de novo. E talvez os papéis estejam invertidos. Talvez seja eu que venha a precisar da sua ajuda. Então, quando o jogo é com repetição, os competidores tendem a ser colaborativo. Então, se você responder para a minha pergunta, vai passar, você tem que ser colaborativo. Porque quando passar, você vai precisar de volta daquela empregada doméstica que talvez agora você precisou suspender o contrato. Aquela faxineira que você precisou suspender o contrato, se vai passar, ela também vai voltar a fazer faxina na sua casa, na sua empresa. E como é que vai estar essa relação depois? Depende de como você cuidou dela agora. Ora, você não pode responder que vai passar e se comportar como se não fosse passar. Se você se comporta como um jogo sem repetição, não, eu tenho que me preocupar só com a minha vida, graças a Deus, não é isso que eu tenho visto. O que eu tenho visto é as pessoas se comportando como verdadeiramente cristãos. Eu tenho visto aumentar as doações para as instituições de assistência social. A nossa igreja já faz esse trabalho, a Igreja Católica é uma grande instituição de caridade. Nós temos também aqui na nossa paróquia, a pastoral, me falhou o nome aqui agora, do Bom Pastor, se eu não me engano, que dá Bom os alimentos. Samaritano. Do Bom Samaritano, obrigado. É o CAF. Bom Samaritano, que já faz esse trabalho. E assim como temos a pastoral do Bom Samaritano, a igreja tem vários trabalhos, várias obras sociais. E eu tenho visto lives arrecadando alimentos, arrecadando doações. Maravilhoso isso. Então, é um comportamento de quem responde, vai passar. Pensa nas relações sociais, pensa no contato, pensa em como eu estarei diante do meu funcionário, diante do meu fornecedor, diante do meu cliente, quando tudo isso passar. Uma atitude responsável. Então, eu espero que a sua resposta à minha pergunta tenha sido, vai passar. Bom, o governo fez o papel dele também. Então, o governo emitiu a MP 936 e com a MP 936 ele lança o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Esse programa tem várias ações, mas eu vou te falar de duas grandes vertentes desse programa, que é a suspensão do contrato de trabalho. Então, uma coisa é, eu chamo o meu funcionário, entro num acordo com ele e digo, olha, eu preciso suspender o seu contrato de trabalho. Uma outra coisa é, olha, eu não vou suspender seu contrato de trabalho. Então, qual é a segunda vertente? A segunda vertente é a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Então, eu não vou suspender seu contrato de trabalho, mas eu vou reduzir a sua jornada. E ao reduzir a sua jornada, eu também vou reduzir proporcionalmente o seu salário. E aí, o que é que o governo fez em contrapartida? Olha, se você suspender o contrato de trabalho do seu funcionário, eu vou dar uma remuneração para esse funcionário. Se você reduzir a jornada de trabalho dele e, consequentemente, o salário, eu também vou dar uma outra remuneração para esse funcionário.
São duas coisas distintas. A suspensão do contrato de trabalho e a redução proporcional de jornada e de salário. São duas coisas distintas. Começando, antes da gente falar dessas duas questões, dizer que esse programa, ele alcança todos os empregadores e todos os empregados. De empregadores, o que é que ficou de fora? Ficou de fora exclusivamente os órgãos públicos, as empresas de economia mista e os organismos internacionais. Ok? É o que ficou de fora. Todos os outros empregadores estão contemplados nesse programa, inclusive o empregador doméstico. Isso, era esse o ponto. Porque logo quando a MP foi divulgada, uma pergunta, né, que surgiu muito aí o empregado doméstico. E assim, é o mesmo se aplica, né? E essa sua colocação, ela é resposta para talvez para muitas dúvidas que iam aparecer aí mais à frente. Ok. E os empregados, também todos estão contemplados, inclusive empregado doméstico, inclusive empregado que tem jornada parcial, inclusive o aprendiz. Então, todos os empregados estão contemplados pela medida provisória. Esse é o alcance da medida. Ficou de fora o que aí, de novo? Órgãos públicos, empresa pública, empresa de economia mista e organismos internacionais. Só esses ficam de fora. Bom, começando pela questão da suspensão do contrato de trabalho. Bom, tanto a suspensão quanto a redução de carga horária e salário, redução proporcional de carga horária e salário, precisam primeiro passar por um acordo entre empregado e empregador. Então, é indispensável que o empregador converse com o seu funcionário e fale para ele, bom, nesse primeiro momento eu vou falar sobre a suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregador precisa chamar o seu empregado, conversar com ele, explicar a situação, que naquele momento, por vários motivos, a função dele é uma função que talvez não tenha como ele fazer em home office, não tenha como ele fazer à distância, não tenha como ele fazer ainda com novas tecnologias, e que naquele momento é necessário ele suspender o contrato de trabalho. Feito esse acordo, então, o primeiro passo, tem que ter acordo entre empregado e empregador. O empregador precisa baixar a termo um contrato, né, onde ele suspende o contrato de trabalho. Então, vou fazer isso por escrito, vou apresentar esse termo de suspensão de contrato de trabalho ao meu empregado e comunico a ele, cuidado com isso, vamos falar agora de prazos. Então, você precisa avisar ao seu empregado que o contrato dele vai ser suspenso pelo menos 2 dias úteis antes da suspensão do contrato de trabalho. Então, esse é um prazo importante. Da mesma forma, lá na frente, cancelei a suspensão ou terminou a suspensão do contrato de trabalho ou, com fé em Deus, aí acabou a nossa calamidade pública, acabou a pandemia, eu preciso 2 dias de antecedência também, avisar ele que ele está retornando ao trabalho. Qual seria a sua sugestão para essa comunicação? Ela não pode ser meramente verbal, né? E assim, num momento como esse, eu diria que também não é seguro utilizar, por exemplo, um aplicativo ou rede social. Você acredita que um e-mail, um documento formal, qual seria a forma mais segura de o empregador conseguir fazer essa comunicação? Ou pode ser Rosana, mesmo pela rede essa social? pergunta é excelente, essa pergunta é excelente. E o que é que eu penso? Eu penso que sim. O ideal, primeiro, né? Antes de mais nada, é importante que você tenha um documento que vai proteger a empresa de que ela deu o comunicado, o aviso ao funcionário com a devida antecedência. Obviamente que o funcionário que está querendo retornar à empresa, né? E aquele funcionário que tem uma relação boa com a empresa, você não vai ter maiores problemas, porque Sim. você avisa para ele, ele está com vontade, ávido por isso, por esse momento, ele vai retornar.
Até ficamos porque aí o com um próprio problema. funcionário, ele não quer sair de casa também, né? Ele não quer estar desprotegido e se expor ao risco, ao perigo, se deslocando de casa para o trabalho, entrando em contato com outras pessoas, e também é de interesse pessoal para o empregado ficar em casa, né? Sim e não, depende. Por que sim e não? Primeiro, vamos colocar agora do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, isso pode ser interessante para o funcionário ficar em casa quando? Quando ele tem um salário menor. Por quê? Sim, Porque ao suspender o contrato, quem passa a pagar o funcionário é o governo, não é mais o patrão. sim. E o que o governo coloca lá na MP 936 é o que o funcionário receberia a título de seguro-desemprego. Uhum, Então, é possível que esse funcionário tenha perdido renda, não é? Então, se ele tem uma renda mais elevada, se ele consegue fazer, por exemplo, a comissionada, ele consegue boas comissões, sim, ficar em casa para ele é confortável, é protetor, mas aí de novo vamos para aquela discussão da questão econômica, da questão financeira, não é? De sim, que eu estou protegido, mas as contas, os boletos estão chegando, não é? Então, talvez esse funcionário precise se cuidar, mas ele está mais disposto a voltar. De todo sim, modo, o problema está justamente naquele funcionário que não quer voltar. E mais que isso, o problema está naquele funcionário que já não vinha com uma boa relação com a empresa. Por quê? Porque esse funcionário talvez você não tenha os meios devidos para contato. Então, é aquele momento em que você precisa tomar cuidado, porque a depender do funcionário, da classe social e tudo mais, sem nenhum preconceito aqui, pelo amor de Deus, eu só estou sim, falando porque eu já vi experiências em que aquela funcionária, aquele funcionário de menor poder aquisitivo, ele, de maneira até válida, alega para o patrão, eu não tenho celular, então não tem como sim. mandar o WhatsApp, Não tenho né? internet disponível, né? Meu Não pacote tem de dados internet não, disponível. não funciona se não tiver Então, Wi-Fi. exatamente. Então, nós vivemos essa realidade. Nós vivemos essa realidade particularmente no Nordeste, particularmente na Bahia. Eu não estou falando aqui de que é mérito nem demérito. Estou só falando de uma escassez de recursos. Sim, é cultura. E, exato. E o que acontece é que contactar esse funcionário pode ser muito difícil. E talvez, Rosana, foi muito boa a sua pergunta, porque em alguma situação talvez você precise recorrer ao velho e antigo correio. Correio físico mesmo. Sim, De ver quais são os meios de correspondência que eu posso mandar para aquele endereço físico de residência do meu funcionário. com a devida AR, né, para garantir Um devido realmente. aviso de recebimento, sim, sim, Rosana. É estranho em pleno século XX, 2020, a gente falar dessas coisas. Eu sei que muita gente que está ouvindo a gente aí deve estar achando estranho. Como é isso, Edmilson? Você vai me falar de telex daqui a pouco? Sim. Eu vou lhe falar de você mandar uma carta com aviso de recebimento. De você mandar enfim, um SEDEX, um SEDEX 10, só para comunicar ao seu funcionário que ele deve voltar. Então, é importantíssimo que você esteja atento a isso. Por quê? Porque você precisou de 2 dias para avisar que que o contrato dele está suspenso. Você tem que avisar com 2 dias de antecedência. Então, assinei o contrato, ó, hoje é segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira você não precisa mais vir aqui ao trabalho. Seu contrato está Sim, suspenso por até 2 meses, é o outro prazo aqui, né? Então, eu posso suspender 30 e mais 30. Né? Não vamos confundir a suspensão com a redução. A redução já é sim. uma outra história. A suspensão, ela é de até 60 dias, 30 mais 30. Giovana está colocando aqui que a lei ela fala que pode comunicar através de qualquer meio eletrônico. Né? A gente está Isso. entendendo que é possível sim, mas por uma questão de segurança, né? Em função de uma possível alegação de um funcionário que não tenha realmente acesso à internet, que isso seja feito também, né? Talvez utilizar aí de vários recursos, é assim que a gente faz
em RH e departamento, normalmente a gente comunica através de vários recursos para que a gente consiga realmente ter uma segurança, né, de que houve de fato a comunicação, de que houve o recebimento da comunicação. Exatamente. Bom, eu acho que é muito bacana a possibilidade de você usar os meios de novas tecnologias. Isso é interessantíssimo. E vou dizer de novo, a questão que eu coloquei não é uma questão legal. A questão que eu coloquei é uma Sim, questão factual. Então, assim, se você tem o meio para comunicar ao funcionário, faça isso por meio virtual. Muito bom. A questão que eu coloco aqui não é de que você não possa fazer isso legalmente, é que você não possa fazer isso de fato. Então, não adianta de nada. Como é que eu provo que eu comuniquei ao meu funcionário se a mensagem sequer saiu de mim, né? Se não chegou até ele? Então, sim. lá na frente, isso pode ser um problema. Ademais, eu estou vendo aqui o pessoal colocando aqui a questão dos termos físicos, dos registros físicos. Eu vou dizer de novo o afunilamento que eu fiz. O afunilamento que eu fiz foi: primeiro, vamos começar com as relações. Então, aquele funcionário que está com boa relação com você, aquele funcionário que está interessado em retomar o trabalho, esse não é problema. Eu tenho várias formas de contornar essa situação. Então, de novo, o problema está naquele funcionário que não pode ou não quer receber o comunicado. Essa é a questão. Então, eu estou colocando a questão do que não pode e tem também aquela questão do que não quer. Daquele que me bloqueou no WhatsApp, Sim. daquele que, enfim, não me informou de endereço de e-mail inválido. Enfim, esse é o afunilamento. Troca de Mas, endereço, né? Some, desaparece, ninguém sabe onde é que ele está. É muito comum acontecer, né? E a depender de fato da condição sociocultural, ele não comunica mesmo, não sabe que tem que comunicar, não avisa que mudou de endereço, não atualiza, né, essas isso, informações. uma questão que talvez hoje muita gente já superou, mas que é importante falar eu tenho 2 dias para comunicar também a suspensão do contrato de trabalho. Então, eu informo a ele, pego a assinatura dele no nosso termo de acordo de suspensão de contrato de trabalho e comunico a ele que daqui a 2 dias o contrato dele está suspenso. Bom, nesse momento do comunicado, é importante você pegar a assinatura do funcionário. Por que é importante você pegar a assinatura do funcionário nesse momento já? Fizemos o acordo, já entramos, fizemos as nossas tratativas, o acordo está firmado. Por que é importante pegar a assinatura? Porque você também tem um outro prazo, você tem 10 dias para comunicar isso ao Ministério da Economia. Que é a volta. Então, suspendeu o contrato de trabalho do funcionário, você comunicou a ele com 2 dias de antecedência, você tem 10 dias para avisar ao Ministério da Economia. Se você não fizer esse aviso dentro desse prazo, você vai ter que arcar com o ônus daquela primeira parcela, né? Isso é um ponto importante para ser lembrado. Então, comuniquei, fiz o acordo fiz a tratativa com o funcionário, comuniquei para ele, tá tudo ok, peguei a assinatura dele no termo de acordo e fiz o mais rápido possível a informação para o Ministério da Economia. Eu vou te enviar depois, Rosana, o endereço lá do site que foi disponibilizado para esse aviso, para você postar aí no Instagram, para que as pessoas que tenham interesse possam acessar esse site, onde ela precisa fazer o comunicado da suspensão do contrato de trabalho. Tá, Não documento, esquecer né? desse prazo. Modelo de documento. E, na verdade, eu posso mandar os dois. Posso mandar um modelo de documento. Algumas pessoas já me pediram. Sim. Tem alguns modelos, inclusive, aí também rodando pela internet. Mas
Eu posso mandar o modelo e mandar o endereço onde tem todas as informações, inclusive você pode fazer ali o comunicado de que você suspendeu o contrato do seu funcionário, não é? Então, lá no início era uma pergunta, né? Como é que eu informo? Como é que vai ser isso? Isso é feito via internet e o Ministério da Economia disponibilizou um site especificamente para esse comunicado da suspensão do contrato de trabalho. É porque no momento da divulgação da MP, né, não saiu essa comunicação, essa informação Isso. de qual forma Como seria seria? feito isso, né? A MP falava de um ato, mas não deixava claro. E aí saiu na sexta, né? Só na segunda é que a gente teve acesso a qual seria essa condição de envio. Isso. E aí, uma outra coisa importante que tem gerado algumas dúvidas é quando a MP fala em benefícios. Então, mas quais benefícios? Eu tenho um empregado doméstico, que benefício eu dou para ele? Bom, lembre-se que a medida provisória é feita para todos os tamanhos de empresas, para todas as empresas do Brasil. Então, o que é que acontece? Você tem empresas que têm alguns benefícios. Não vou falar nem de vale alimentação, dessas coisas, mas eu vou te falar de alguns outros benefícios que, eventualmente, as empresas vão dando aos seus funcionários. Auxílio escola, auxílio creche, enfim. Aluguel, passagens Pagamento de aéreas. aluguel. Enfim, quando eu suspendo o contrato de trabalho, esse funcionário, teoricamente, se fosse uma suspensão de contrato de trabalho, por exemplo, por conta de excesso de licença médica, por exemplo, outros fatores de ausência que suspendem contrato de trabalho, o que é que aconteceria? As pessoas perderiam o direito a esse benefício. Pode, uma pessoa aqui que também veio me visitar. Em casa é assim. É família. Família, é isso aí. É verdade. Então, o que é que acontece? Eu suspendi o contrato de alguns funcionários e de outros não. Então, como é que fica? Como é que fica? A Leila está falando aqui de plano de saúde, não é? Ela está São perguntando, na exemplos. verdade, uma pergunta, se vai suspender esses benefícios. Não, Alimentação, plano de saúde. não, esses benefícios, todo benefício que o funcionário teria, o funcionário, imagine a seguinte situação. É suspensão, né? Não é rescisão. Isso, e mais que isso, o que é que a MP garantiu? Olha, eu tenho 30 funcionários, eu estou colocando 20, por exemplo, 20 eu estou suspendendo e eu estou deixando 10 trabalhando. Então, esses 10 continuam com os benefícios. E os outros 20 também continuam com os mesmos benefícios. Então, é sobre esses benefícios que a lei fala. Ela está afirmando. Ok? Valeu. Isso, só vale transporte que suspende, exatamente. Mas aí porque assim, por que eu não quero... não confundam alguns valores que são de obrigatoriedade da lei e que eu não estou chamando de benefícios. Por quê? Porque todo trabalhador que tem um deslocamento para o trabalho através de transportes públicos tem direito a vale transporte. Isso não é um benefício dessa ou daquela empresa ou dessa ou daquela categoria. Não é? Adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, está na lei. Então, não é um benefício meu, nem seu, nem da nossa empresa. Se você está em condição de perigo de vida, você tem direito ao adicional de periculosidade. Sim. Se você está pondo em risco a sua saúde, você tem direito ao adicional de insalubridade. Cessado a condição perigosa ou insalubre, cessa-se esses direitos. Isso não é exatamente benefício. Como é muito diferente o adicional de periculosidade, por exemplo, do plano de saúde. É muito diferente o adicional de periculosidade do adicional de creche, ou adicional, enfim. Algumas empresas pagam uma parte da mensalidade escolar dos filhos. Então, basicamente, o que fica mantido são esses benefícios e não aqueles direitos garantidos do trabalhador, que já estão garantidos. E que também, cessou o deslocamento, não faz sentido eu estar te dando um vale transporte. Se você já não está mais se deslocando para trabalhar.
Não é? Então, são outras questões e até coerentes. Mas o que a medida provisória diz é os benefícios que você dava, você precisa manter esses benefícios. Como que a gente falou aí, eu acho que assim, o mais significativo de todos, me parece que é no Brasil e nos Estados Unidos também, é plano de saúde. Né? É Sim. um benefício que é significativo em todos os países que têm esse benefício. Bom, uma outra Felipe, questão também, Felipe está perguntando, Edmilson, se férias compulsórias nessa epidemia, os benefícios são mantidos, tipo plano de saúde? Acho que você já respondeu isso, mas eu só sim, não queria deixar ele sem uma resposta. vamos só discernir férias de suspensão de contrato de trabalho. São duas situações distintas, né? Inclusive, a suspensão do contrato de trabalho fica mantida a contagem de tempo para todos os fins. Então, a medida provisória deixou bem claro que durante o período da suspensão de contrato, não é? A contagem de tempo se mantém, não é? Então, suspensão de contrato de trabalho não é férias. São coisas distintas. Uma outra coisa que também gerou dúvida diz respeito à questão. Valtrude está perguntando, vale transporte, suspende? Vale transporte suspende. Eu estou vendo aqui a pergunta dele sobre vale refeição. Não é? Vale refeição, desculpa, vale refeição. Vale refeição suspende. O que se discutido por aí é que muita gente tem entendido que o vale alimentação não. Eu sempre confundo os dois, né? Um é a comida do dia a dia e outro é como se fosse uma cesta básica, não é? Então, a alimentação do trabalhador do dia a dia é possível suspender. Esse é o entendimento que se tem, ok? Isso. Por quê? Porque, de novo, se equivaleria ao vale transporte. Eu ia falar de uma outra coisa que muita gente tem perguntado, que diz respeito à ajuda compensatória. Então, a lei fala em uma ajuda compensatória, ok? Que é obrigatório apenas para as empresas que têm faturamento acima de 4.800.000 reais. Então, a minha empresa suspendeu o contrato de trabalho de alguns funcionários, ou de todos os funcionários, enfim. Eu tenho que dar a ajuda compensatória. Qual foi o seu faturamento em 2019? O meu faturamento foi de 100 mil, na hora que se falar de ajuda compensatória. Meu faturamento foi de 3 milhões, na hora que se falar de ajuda compensatória. Meu faturamento foi de 6 milhões, aí já há que se falar de ajuda compensatória. Então, a lei determina que a ajuda compensatória seja dada por todas as empresas que têm faturamento acima de 4.800.000. Bom, e como é que funciona a remuneração de quem teve o contrato de trabalho suspenso? Quem recebeu a suspensão do seu contrato de trabalho vai receber 100% do que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Então, ele vai receber o que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Provavelmente a conta não vai fechar. O que é que acontece? O trabalhador que tem uma remuneração menor tende a não ter perda ou a ter perdas menores. O trabalhador que tem maior remuneração, ele tende a ter maiores perdas. Por quê? Porque ele deixa de receber o salário dele contratual e passa a receber o que ele teria direito no caso de seguro-desemprego. Então, é um outro cálculo. Então, a conta tende a não fechar. Então, empresas que têm maior faturamento tende a ter salários, a pagar salários um pouco melhores. Então, até por isso, o espírito da lei é justamente esse, até por isso
ela imputa a essas empresas a obrigação de pagar uma ajuda compensatória. Não é? Então, não são para todas as empresas. O empregador doméstico não tem que pagar ajuda compensatória, não é o caso, tá certo? E como é que fica agora a questão, por exemplo, da contribuição do empregado ao INSS? O contrato de trabalho está suspenso, esse empregado saiu de folha de pagamento, ele até tem remuneração, até tem uma renda. Não vou chamar de remuneração porque não é remuneração do trabalho, mas ele tem uma renda. Mas ele está fora de folha. Como é que fica a questão do recolhimento dele para o INSS? Esse é um ponto importante. De novo, vai passar e lá na frente eu vou me aposentar. Como é que vai ficar a minha contribuição para o INSS? Bom, de novo a medida provisória trouxe, e aí empregados, não sou patrão, eu não tenho interesse nesse assunto, eu quero só saber de receber meu dinheiro. Mas, opa, você tem interesse na MP 936. Por quê? Sim. Você precisa cuidar do seu recolhimento como segurado facultativo. E esse é um ponto muito importante, Rosana. Particularmente para quem teve seu contrato de trabalho suspenso. Por quê? Porque eu posso ter esse problema lá na frente, quando eu for me aposentar. Quando eu for ver meu extrato de contribuições, eu tenho um buraco aí de 1 ou de 2 meses. Não é? Por quê? Porque foi aquele período que meu contrato de trabalho ficou suspenso. Então, eu acho que, nesse momento, todos os trabalhadores devem estar atentos, todos os trabalhadores que tiverem esses contratos de trabalho suspenso, precisam estar atentos para fazer o seu recolhimento como contribuinte facultativo. Esse ponto eu acho bastante irrelevante, bastante relevante. E um alerta. A medida provisória deixa bem claro que quem teve o contrato de trabalho suspenso não pode realizar nenhuma atividade para a empresa. Nem remotamente, nem teletrabalho. Então, se for comprovado que o funcionário realizou teletrabalho ou qualquer outra forma de trabalho para a empresa, é anulada a suspensão do contrato de trabalho. Para todos os efeitos. Ok? Esse é um alerta importante. As empresas precisam tomar cuidado, não é? Para que não caia nessa armadilha de, por algum momento, ser pego com teletrabalho ou, enfim, com nenhuma forma de trabalho. Fico alerta, eu acho que esse é um ponto importantíssimo relativo à suspensão de contrato de trabalho. Tem algumas perguntas aqui. Vamos Padre lá. Paulo falou que se confundiu. E aí ele pergunta, não entendi que alimentação, pois entendi que a alimentação não suspenderia na questão da suspensão do contrato de trabalho. A gente falou de vale alimentação e vale refeição. Talvez a confusão de Padre Paulo esteja aí. Você explicou a diferença de vale refeição e de vale alimentação, mas ele ainda não entendeu qual dos dois vai poder suspender. Ele confesso que eu também confundo muito os dois, né? Mas e peço ajuda aos nossos participantes aqui da nossa live, que me ajude aí. Eu confundo muito o alimentação com refeição. Bom, um deles é o que eu uso no meu dia a dia, né? O vale-refeição é o do dia a dia, né? Que o empregador costuma assumir para o dia de trabalho. E o refeição e o alimentação é aquela ajuda de custo para a cesta básica do mês. Isso. Ok. Bacana. Aí a galera aqui já está respondendo, tá vendo? Tem um monte de aluno seu aqui, já viu, né? Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos contribuir aí. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa interatividade, é esse bate-bola aqui. Ninguém é dono da verdade. A lei está aí, está aberta a discussões. Bacana, gostei dessa definição. Refeição, vale-refeição, deve ser o que ela quis dizer, é comida pronta. Bacana, comida pronta. É o do dia a dia. É assim que eu entendo assim também. Mas para o dia de trabalho. Então, assim,
O que se tem entendido é que o vale refeição, na verdade, assim, tem discussão aí, porque tem gente que entende que os dois é benefício. E se os dois é benefício, nenhum dos dois pode ser suspenso. Por quê? Porque os benefícios eles estão mantidos. A norma diz que eles estão mantidos. O que eu tenho ouvido de interpretação mais dominante é que o vale alimentação é benefício, por isso ele não pode ser suspenso, e que o vale refeição é como se fosse uma contribuição porque o funcionário não faz a refeição em casa, faz a refeição na empresa. Até porque o vale refeição ele é o substituto do refeitório, né? Ele substitui os nossos refeitórios, né? Isso. As empresas que têm refeitório, né, as grandes indústrias, não dão vale-refeição justamente porque ela dá já essa alimentação lá no programa de alimentação do trabalhador na forma de refeitório, não é? Não sei se eu esclareci. Então, o que se tem entendido é o vale-refeição pode suspender, o vale-alimentação não. Mas isso é polêmico. A gente está chegando já nos 10 minutos finais. Não queria te apressar. E eu nem falei de redução, hein? Ainda não entrou, então a gente vai ter que fazer uma relive. Vai ter que... Opa, Paulo Neto, um abraço aí. Paulo Neto está dizendo aqui, ó. Alimentação é benefício, refeição é indenização. Paulo, esse é meu entendimento também. E Paulo aqui não só contador, maravilhoso contador, um grande contador, grande conhecedor de contabilidade, das questões de folha de pagamento, de tributos, mas também é um especialista aí na área de restaurante, de alimentação, consultor de negócios na área de alimentação. Paulo, um forte abraço para você, meu amigo. Pois o entendimento que eu tenho visto também é esse, tá? O vale alimentação não pode suspender porque é benefício e o vale refeição sim, mas isso de novo é polêmico. Tem uma pergunta aqui sobre como fica a conta de energia do funcionário, uma vez que ele está trabalhando home office e acaba usando seus equipamentos eletrônicos para a realização do trabalho. Ele está trabalhando de casa, né? Isso. Mas, de novo, se ele está trabalhando de casa, ele não está com o contrato suspenso. A pergunta é sobre a conta de energia. Entendeu? Então, assim, eu posso falar desse assunto. Nenhum problema de falar disso. Mas olhe como é a armadilha. Cuidado para não cair nessa armadilha. Ok? Se você está trabalhando de casa, o seu contrato não está suspenso. Se você colocou seu funcionário para trabalhar em casa, você não pode colocar ele para trabalhar em casa e dizer que o contrato dele está suspenso. Cuidado com isso. Mas aí já tem alguma previsão? Claro que não tem a ver com o que a gente se propôs aqui hoje, mas você viu alguma previsão para ajuda de custo com relação a isso? Com relação à energia? A conta de energia do empregado? As regras de teletrabalho, né? Sim. Não é? Que é uma Entendi. boa área para a gente fazer também. É verdade. Não Falar é? Então, sobre assim, trabalho home office. Eu acho que eu não gostaria muito de discutir isso agora, Rosana, sabe por quê? Para a gente não misturar as duas coisas. Tá. Então, assim, só para poder não confundir a cabeça de algumas pessoas, porque a gente está falando de suspensão de contrato de trabalho. Falar de teletrabalho ao mesmo tempo pode cair não se aplica. Uma questão, né, de choque. Bom, tá. eu queria aproveitar esses minutos finais para falar um pouquinho ainda aqui rapidamente sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Nesse caso, o funcionário continua trabalhando. Então, a redução da carga horária e redução proporcional de carga horária e de salário é uma outra vertente da MP 936. O que é que, de novo, eu preciso fazer? Acordo entre o empregado e o empregador. Sempre tem que ter acordo. Assinar o termo de acordo. Baixar isso a termo. De novo, 2 dias de antecedência para comunicar ao empregado que a jornada dele está sendo reduzida e que, proporcionalmente, o salário deles também está sendo reduzido. De novo, você precisa comunicar isso para o Ministério da Economia. E lembre-se que você
pode fazer isso por até 90 dias. Por até 90 dias. Detalhe, no caso da suspensão, a MP fala claramente em 30 mais 30 para fazer 60. No caso da redução da jornada de trabalho, ela não fala em 30 mais 30, nem 30 mais 60. Ela fala em período de até 90 dias. E qual é o entendimento que tem se firmado? O entendimento bem forte é: eu não posso fazer a redução do contrato de trabalho e depois renovar. Fazer, por exemplo, por 30 e renovar por 60. Não posso fazer por 60 e renovar mais 30. O entendimento é, no caso de redução de jornada de trabalho, você tem que fazer esse termo, esse acordo de uma única vez. É por 90 dias? É por 90 dias. É por 60? É por 45? Você pode fazer de 30 a 90 dias, mas você precisa fazer isso de uma vez só. Ok? Os percentuais fixados pela MP é de 25%, 50% ou 70%. Edmilson, significa dizer que eu não posso fazer um outro acordo com o meu funcionário? Pode fazer um outro acordo com o seu funcionário. Mas o complemento que o governo dá para o seu funcionário vai ser ou de 25% da base de cálculo, que, de novo, não é o salário dele, é o que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Então, você vai pegar o que ele teria direito a título de seguro-desemprego, vai aplicar o percentual de redução de 25%, de 50% ou de 70%. Ok? Então, o funcionário, se você der uma redução para ele de 25%, você vai pagar para ele, de novo, aqui a conta não fecha, né? Pode não fechar, aliás, né? Pode não fechar. Então, imagine alguém que ganha mais do que o salário mínimo, alguém que tem um salário um pouco mais elevado, ele vai receber. Ele teve uma redução de 25% por hipótese. Padre Paulo está perguntando aqui se pode suspender a suspensão do contrato de trabalho. Pode, padre. Pode suspender, sim. Pode suspender. Pode suspender a suspensão do contrato de trabalho. Essa pergunta é ótima. E, de novo, né? Vou até dar uma pausa no que eu estava falando para voltar lá atrás o alerta que eu fiz. É aquele primeiro alerta, padre. Você tem que avisar ao seu funcionário que a suspensão do contrato dele está cancelada, está suspensa, está terminada. Você terminou a suspensão, né? Então, aqui nesse caso, a gente não fala de suspender a suspensão. A gente fala de terminar a suspensão. Então, você pode terminar a suspensão do contrato de trabalho do seu funcionário, mas você precisa avisar ele com 2 dias úteis de antecedência. Então, você avisa isso para ele e é importante que você faça esse aviso, de novo, a termo. Baixe isso a termo, por escrito. Então, a medida provisória... Edmilson, eu vou ter que te interromper. A gente vai cair, mas aí o pessoal está pedindo e a gente vai fazer uma relive, tá? Então, vamos lá. Pessoal, volta com a gente aí. Todo mundo que está aqui, que está participando, que está interessado, tem muitas perguntas. Se a gente não conseguiu responder as perguntas que vocês fizeram nessa live, eu vou pedir que vocês refaçam na próxima conexão, porque eu confesso que eu já perdi aqui a ordem. Não sei se eu foco nas perguntas, se eu deixo você falar, espero que você responda automaticamente. Pode focar nas perguntas. Mas assim, a quantidade de perguntas aqui está muito grande. Maravilha. A gente vai ter que chamar outra live e aí o pessoal acompanha a gente, tá? A gente vai e volta e voltamos. Opa! O pessoal tá faltando ainda. Tá bom. Deixa o pessoal chegar aí devagarzinho. Venham vindo. As perguntas que ficaram lá, né? O povo vai ter que repetir tudo. Fizeram muitas perguntas. A gente não estava conseguindo acompanhar. Tem aluno seu querendo saber de nota. Mentira. De nota? Cadê aquele trabalho que você perdeu, professor? Não tem problema. Esqueceu de lançar no sistema a nota aí. Tá no sistema, mas assim, manda o WhatsApp para mim. Eles sabem disso. Não tem termo, não tem isso. Nota, é isso mesmo. É mentira.
É porque entrou muito aluno mesmo, fazendo perguntas muito técnicas. E eu disse, não, isso daí é conversa para bate-papo de WhatsApp. Não vai dar para focar nelas, são muito técnicas. Teve um aqui Mas eu abusando, vi você uma. não leu o CPC? CPC aqui não é Código de E Processo Civil, não. É Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É para me você viu. abusar. Que eu dou Eu aula de vi uma. contabilidade internacional. Eu vi uma pergunta até que eu achei interessante e meio que ela combinava com a pergunta de Padre Paulo, que era se houvesse um acordo com o sindicato, é, poderia então suspender, anular ou editar essa MP a partir de um acordo específico com o sindicato? Essa é uma pergunta boa, e aí isso nos remete, mudei até o tom de voz, tá vendo? Isso nos remete a uma outra questão que é importante a gente também tocar, que é o seguinte, Rosana. Houve um pronunciamento do STF dizendo, e o que foi que o ministro disse, que era indispensável a comunicação de todos os acordos aos sindicatos. Então, de novo, né? Naquele momento, muita gente falou, bom, isso aí invalida, então, a MP. A MP, ela fala de acordo entre o empregado e o empregador, e agora eu já tenho que envolver sindicato. Bom, primeiro, não invalidou a MP, aquele pronunciamento lá do STF. Ele fala que tem que ser comunicado ao sindicato. É algo que tá não operacional até agora. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu pego o acordo de cada funcionário e entrego? E quando a gente fala de empregada doméstica e de outras categorias, tem várias categorias que isso é muito complicado. Até a localização do próprio sindicato, até encontrar, é muito difícil isso. O fato é, objetivamente, nessa pergunta, da forma que ela está colocada. Bom, houve um acordo, a hipótese que está sendo colocada é a seguinte: um determinado empregador firmou acordos individuais com seus funcionários. E olha, observe que isso pode ser tão pequeno quanto uma microempresa que tenha 3 funcionários, ou tão grande quanto a Oxiteno, aqui no polo petroquímico, ou tão grande quanto a Vale do Rio Doce, ou quanto a Petrobras com seus funcionários. Então, eu fiz acordos individuais com vários funcionários, e a hipótese que está sendo colocada é: agora eu vim e fiz um acordo com o sindicato. Foi isso ou eu entendi errado? Pode comunicar ao sindicato até por e-mail solicitando Sim, o recebido. é isso mesmo, é isso mesmo. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Então, de novo, a questão de o STF falou foi comunicar ao sindicato. Não é? Isso não invalida a MP, pelo menos é esse o entendimento que se tem. Mas, assim, a hipótese que você me falou, Rosana, é a de que um empregador fez um acordo com o sindicato. Eu Se, entendi errado. foi uma pergunta que apareceu Ok. na live anterior. Se um acordo formal, né, entre a empresa e o sindicato poderia editar alguma dessa condição Ok. da O que MP. o que é que acontece? Bom, obviamente, não vai acontecer do sindicato negociar com a empresa uma condição mais desfavorável ao empregado do que o que está na MP. Não se espera que isso aconteça em situações normais, né? O sindicato não vai fazer isso. Se fizer isso, certamente teremos problemas. Então, qual é o cenário que eu traço na minha cabeça por hipótese? É que, ao fazer o acordo entre a empresa e o sindicato, esse acordo avançou com conquistas para o empregado que não estão na medida provisória. Ok? Então, assim, o que E aí já acontece não é... se enquadra, né? A gente já não está Você falando está mais da entendendo? mesma coisa. Isso, exatamente. Então, o que é que não pode? O que não pode é esse acordo dizer, por exemplo, que, olha, vamos fazer a suspensão do contrato de trabalho e você vai trabalhar só meio turno. Não faz sentido. Ou está suspenso ou não está suspenso. Ok? Mas se, por exemplo, esse acordo diz, olha, a gente vai fazer
a redução da jornada de trabalho, proporcional de emprego e renda, mas eu vou, enfim, colocar alguma coisa que não esteja aqui como contribuição. Então, assim, para verificar se isso se choca ou não com a MP, a gente precisa do caso concreto, né? De qual foi esse acordo, de quais foram os termos desse acordo, né? Sim. Mas o fato é, um grande avanço da SMP é justamente a possibilidade de acordo entre empregado e empregador. Essa é uma grande flexibilização da MP, não é? Então, assim, a Marta está perguntando aqui sobre a questão de demitir. Aliás, aqui, ó, a Marta primeiro perguntou aqui, ó, um empregado que tem 5 meses de trabalho, o empregador pode dar férias ao empregado? Bom, aí a gente já não está mais nem no alcance dessa medida provisória, né? Eu já estou aqui no alcance das próprias regras trabalhistas, né? Então, assim, eu tenho a hipótese que ela coloca aqui é de um funcionário que tem 5 meses de trabalho e que o empregador deu férias a esse empregado, né? Então, aí eu teria que discutir, fazer toda aquela discussão que você já deve estar acostumada, né, Rosana? De período aquisitivo, Sim. de como é que fica toda... Que é uma discussão que já existe, já está posta, não é? Não é E discussão assim, com essa justificativa, né, de que existe uma contingência que impossibilita aí uma condição normal de concessão de férias, ou até mesmo uma situação como essa de férias coletivas, né? Se for o caso de uma empresa que possa praticar, que pratica férias coletivas, mas há que se justificar, né, esse enquadramento aí, esse afastamento por férias em um período que não é aquisitivo. Exatamente. Então, mas essas são questões que já estão postas, né? Não é daqui da 936 Sim, propriamente dita, né? Agora, alguém perguntou aí pela questão da estabilidade. Eu vou falar também um pouquinho rapidamente da estabilidade. Antes disso, eu queria só concluir a outra vertente, que é a vertente E aí vou falar muito rápido, não vou aprofundar muito não, até porque parece que não veio muitas perguntas ainda nessa direção, que é a questão da redução da jornada e do salário, proporcional dos dois, né? Então, assim, a remuneração do funcionário vai ser aquela hipótese que eu estava colocando, 20% contra 75%. Então, eu tenho 75% do salário do funcionário, a base de cálculo é salário do funcionário, 75% a empresa paga. E ele trabalha 75% do tempo. Os outros 25% do tempo que ele não vai trabalhar, quem vai pagar? O governo. E vai pagar como? 25% da base de cálculo. Qual é a base de cálculo? De novo, o valor que esse funcionário teria direito no caso de salário seguro-desemprego. No caso de seguro-desemprego. Essa é a base de cálculo. Beleza? Então, voltando lá para a questão da estabilidade. Deixa eu só fazer uma contribuição aqui. O núcleo da Pastoral do Empreendedor está pedindo para anunciar que a gente vai promover uma próxima live, ainda sem uma data prevista, porque a gente ainda vai ajustar isso com o convidado, para tratar sobre essas questões legais, que são mais burocráticas e que tem a ver com detalhes mais específicos da MP, tá? Mais à frente a gente vai comunicar que data será essa live. Vai ser com a advogada Giovana Caetano, que é nossa amiga, né? Participa da comunidade conosco, nossa irmã em Cristo. E eu acredito aqui que a produção que me passou essa informação já deve estar ajustando com a Giovana essa disponibilidade dela. Então, isso faz com que a gente agora consiga, com essa informação, a gente consegue agora tratar de forma mais objetiva da MP. E aí a gente já combina com o pessoal que está aqui assistindo que a Giovana vem para falar sobre questões mais técnicas, que dizem respeito mesmo a condições legais da MP. Então, vamos focar aqui na suspensão, né? Na suspensão, na redução, que a gente já falou de suspensão, agora vamos focar na redução.
Eu queria falar rapidamente que durante esse período em que o funcionário tiver com seu contrato suspenso ou com a jornada de trabalho reduzida, ele não poderá ser demitido. Então, alguém perguntou sobre a questão vamos chamar de estabilidade. Então, bem claro, a medida provisória, ela estabelece lá pelo seu artigo 10º que enquanto o funcionário estiver sob suspensão de contrato de trabalho, primeiro, o tempo de suspensão conta para todos os fins e ele não pode ser desligado. Beleza? Enquanto ele tiver com a jornada reduzida, ele também não pode ser desligado. Beleza? E mais que isso, bom, agora É basicamente enquanto durar a suspensão, essa estabilidade, ou ela não, tem uma previsão? Esse é o ponto. Você tem que prorrogar no tempo o mesmo período que você fez acordo com ele, ou de suspensão ou de redução. Seu acordo foi de quanto tempo? De 1 mês? Quando ele voltar ao trabalho, ele tem mais 1 mês sem poder ser demitido. Foram 2 meses. Ele tem mais 2 meses sem poder ser demitido. Ok? Ele teve a redução de contrato de trabalho por 90 dias. Então, ele tem mais 90 dias sem ser demitido. Então, são 2 coisas. Uma, durante o período ele não pode ser demitido. Enquanto o contrato está suspenso, ele não pode. E quando ele retorna, ele tem mais o mesmo tempo que ele ficou com o contrato suspenso. Tá. Ok? Ok? Então, é bom estar atento para essas questões, porque você vai ter que indenizar o seu funcionário se isso acontecer. E a norma fala em 50% do salário que ele teria o direito durante todo esse período. Então, o que você deixou de pagar para ele, você vai ter que pagar 50% no caso de redução da jornada de trabalho. E no caso de suspensão, estou até olhando aqui, no caso da suspensão, é isso mesmo. 50% do salário que ele teria direito no caso da redução de jornada de trabalho, 75% do salário que ele teria direito, redução igual ou superior a 50%, 100% no caso da redução superior a 70%, ou de suspensão do contrato de trabalho. Então, se você suspendeu o contrato de trabalho do seu funcionário e demitiu ele, ou durante a suspensão do contrato de trabalho, ou dentro do período que eu vou chamar de estabilidade posterior, quando ele retornou ao trabalho, você vai ter que pagar uma multa equivalente a 100%, além de toda a rescisão do contrato de trabalho dele. Não é? Então, qual é o espírito da lei aí? Qual é a ideia? A ideia é, o funcionário ficou ausente da empresa, não é? Eu agora estou retomando ele. Então, talvez esse momento de retomada também a empresa está retomando suas atividades. E aqui eu queria fazer um link com o que eu falei no início de tudo. Eu quero fazer um link no início de tudo, já que eu estou falando desse momento de retomada, desse momento de volta ao trabalho. Né? Então, lembrar que nesse momento de retomada, nesse momento de volta ao trabalho, né, como é que vai ser a retomada da economia, nós não sabemos. Mas o que é que nós sabemos? O que nós sabemos é que algumas empresas continuaram com seus trabalhos, supermercados, enfim, pessoal da área de saúde, seguiram. Outras não. Então, nesse momento em que eu retomo, é hora também de eu retomar a clientela, de refazer hábitos e de refazer também as rotinas dos meus funcionários. Então, é hora de retomar todas essas rotinas.
Alguns funcionários vão ser sobrecarregados, outros funcionários vão ficar um tanto quanto ociosos. E é esse o momento em que o líder precisa fazer o seu trabalho de liderança, para poder harmonizar quem está sobrecarregado e aqueles outros que não terão tanta atividade assim nesse primeiro momento, nessa retomada. Mas, justamente para evitar que na retomada haja um volume grande de demissão, né? O empregador pense, esse cara está aqui, ele está ocioso, eu vou demitir ele agora, é um bom momento para eu cortar o quadro. Então, primeiro, a lei não permite, então se você manteve o seu funcionário com redução de 90 dias, ele tem 90 dias de estabilidade. Se você manteve a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, ele tem 2 meses de estabilidade. Além disso, lembre-se que depois de reiniciado o ciclo, a gente pode, as pessoas falam que talvez a gente viva um momento aí de grande depressão, um momento de dificuldade econômica, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que eu tenho ouvido falar pouco, viu? Mas eu penso nela também, é a demanda reprimida. São as pessoas que estão em casa famintas de irem na missa rezar. Sim. De consumir, né? Mas de passear. Também estão famintas de ir no shopping consumir, também estão famintas de ir ao cinema, também estão famintas de ir ao teatro, também estão famintas de jantar fora, também estão famintas de muitas outras coisas, não é? Até de ir à escola, né? Os alunos que estão aí, né? Eu vejo alguns alunos falando, pô, tô com saudade de minhas aulas. É verdade. Então, de trabalhar, né? De ter uma atividade. Eu vivo pedindo meus pepinos de volta. Eu quero meus pepinos de volta. Eu quero todos os meus pepinos de todos os dias de volta. Então, é importante estar atento a esse momento de retorno, a esse momento de regresso. Primeiro, por uma questão legal, né? Tem uma estabilidade. E segundo, por uma questão relacional. Você vai ter que administrar a sua equipe que já estava, por assim dizer, funcionando muito bem. Você vai ter que botar todas essas engrenagens para rodar novamente. Ok, minha amiga? Bom, tem uma pergunta aqui que apareceu já 2 vezes. Se a redução ela pode ser inferior a 25%. Olha, vamos lá de novo. Ela pode ser menor que 25%. O que é que acontece? Até a exposição de motivos da medida provisória, ela fala que foi necessário padronizar em 25%, 50% e 75%, porque teria dificuldades, por exemplo, para efetuar cálculos, para efetuar o pagamento. Não é? Então, se você tem vários parâmetros, se você não tem categorizado isso, são só 3 categorias, né? 25, 50 e 75%, o governo teria dificuldade de fazer o cálculo, pegar a base de cálculo, aplicar o percentual e identificar quanto teria que pagar para a população. O que eu diria é que é importante tomar cuidado quando você estabelece abaixo de 25%, não é porque não possa, porque pode. Poder pode. A questão é que você pode estar prejudicando o seu funcionário, não é? Observe o que é que ele diz logo. Ó. O que é que ele diz lá no artigo 11, lá na frente, já passou já para onde ele fala de redução, já está lá na frente, né? Já está na seção das disposições comuns. Ele diz bem assim, ó, lá no artigo 11, vou ler ipsis literis, as medidas de redução de jornada de trabalho, de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho, de que trata-se medida provisória, poderão ser celebradas por negociação concebida, observando o disposto no artigo 7.
Aí, na hipótese de que trata o parágrafo 1º, o benefício emergencial de preservação de emprego e da renda, de que trata os artigos 5º e 5, será devido nos seguintes termos: sem percepção do benefício emergencial para redução de jornada e de salário inferior a 25%. Ok? Alguém pode me dizer, Edmilson, mas aqui ele está falando de convenção ou acordo coletivo. Vai estar correto. A questão é, se isso está dito aqui para acordo coletivo, por que é que o acordo individual é diferente? Porque, em última instância, você pode estar fazendo uma redução de 10% da jornada do funcionário e esses 10% de salário que ele vai ter de redução, ele seria menor, talvez, a depender do salário dele, do que os 25% que ele está recebendo, que ele receberia a título de benefício. Então, o governo está pagando 25% do salário de seguro-desemprego dele, que pode ser superior aos 10% de redução que ele teve de salário. Na prática, o que foi que aconteceu com esse funcionário, Rosana? Ele teve um aumento salarial, né? Desculpa, eu acabei olhando aqui as mensagens do pessoal do Não, núcleo. tranquilo. Mas você entendeu qual foi o raciocínio? Então, assim, qual é a questão quando você tem uma redução abaixo de 25%? A interpretação que se faz é, tudo bem, você pode fazer, mas o funcionário não vai ter direito ao benefício. Ok? Ele não vai receber o benefício do governo. Por que essa interpretação? Porque, em última instância, o funcionário que teve uma redução abaixo de 25%, ele vai receber 25% do salário da base de cálculo. Ok? Tá. Tudo bem? Então, Sim. é possível, é bem possível que ele tenha uma redução, digamos, de 10% da jornada e do salário. Tá. Beleza? Mas a redução que ele teve de salário foi de quantos por cento? De 10%, de uma base de cálculo X que eu não sei qual é. Então, ele teve 10% de X. Sim. E ele vai receber de auxílio quanto? 25% do que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Esses 25% que ele está recebendo aqui pode superar os 10% que ele teve de redução de salário. Então, ele teve uma redução de salário, ele teve uma redução de carga horária, mas a renda dele aumentou. Sim. Ok? Então, por isso que a disposição aqui diz que você pode ter uma redução abaixo de 25%, mas sem percepção do benefício emergencial. Ok? Sim. Beleza? Então, ao invés de beneficiar o seu funcionário, você estaria prejudicando ele. Eu penso que as contabilidades, os departamentos pessoais vão ter que administrar isso tudo manualmente, né, Edmilson? Porque os sistemas eles não vão conseguir ser parametrizados a tempo para essas questões. Rosana, surpreendentemente, eu tenho recebido, assistir aí a alguns webinars de alguns sistemas que um deles, na semana passada, eu não testei a versão, deixar isso bem claro aqui, tá, pessoal? Eu não rodei nenhum desses sistemas, mas na semana passada eu assisti um webinar de um sistema de folha de pagamentos, inclusive, que ele faz outras coisas além de folha, mas ele tem folha de pagamento, e eles garantiam que no dia seguinte eles estariam liberando uma versão para fazer esses cálculos. E eu assisti também um outro garantindo que essa semana, acho que na quarta-feira, ele estará disponibilizando uma versão também já atualizando esses cálculos. Então, assim, o pessoal tem sido bem ágil com os sistemas de folha de pagamento e pelo menos esses dois fornecedores garantiram que o time estava trabalhando forte e já estavam fazendo esses cálculos sim, viu? Já estavam fazendo esses cálculos sim. Eu também achei que o pessoal não sabia, não. Agora, de qualquer forma, Rosana,
o que você coloca aí é importante e, assim, o pessoal de contabilidade que tá nos assistindo aí precisa estar bem atento a essas regrinhas, precisa estar bem atento a esses cálculos para que a folha de pagamento seja emitida de maneira correta, né? Para que os sistemas não saiam. Preciso rodar o sistema e depois conferir todos os cálculos, né? Não tem Tudo, muito para porque onde. são condições diferentes, né? Uns serão contratos suspensos, outros serão contratos reduzidos, outros não houveram alterações. Então, E para aí você quem ainda tem a faz questão do isso, contrato suspenso, mas com pagamento de auxílio, né? Então, é você ainda tem verdade. essa questão ainda. O cara que teve o contrato suspenso, mas ele tem ajuda compensatória. Com detalhe, Verdade. ajuda compensatória é uma outra questão importante, né? Ela não é verba remuneratória. Então, ela não é base de cálculo de INSS, ela não é base de cálculo de imposto de renda, não é? Tomar cuidado com isso. Ela não integra o salário para fins de nada. Então, a ajuda compensatória para as empresas que tiveram um faturamento no ano passado superior a 4 milhões e 800, que pagarem essa ajuda compensatória, ainda é um outro detalhe. É uma verba que vai entrar na folha, eu pago ao funcionário, mas ela se torna bases. Ela não é base de cálculo nem de INSS, nem de imposto de renda, nem de nenhuma dessas contribuições. Ok? Tá. De redução, você ainda tem mais algum tema, alguma contribuição? Se o pessoal tiver perguntas, eu estou aqui para responder, mas eu acho que a gente fez um panorama aí bem interessante. Tem muitas particularidades, né? Essas duas condições de, de medida para manter o empregado trabalhando, né? Para garantir esse vínculo. São muitas particularidades, né? Tem muitas questões aí que precisam ser vistas caso a caso, mas de todo modo eu acho que para o que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu cumprir sim o objetivo. Queria entender se você quer deixar uma mensagem, quer se disponibilizar aí para as demandas mais particulares, essas dúvidas que são mais específicas, como que as pessoas podem te achar, como que as pessoas podem Quero sim. direcionar para você. Pronto. Tem algumas formas de me encontrar. Vamos lá, começando pelo meu Instagram, que é o @patrocínio de Souza. Você vai me encontrar no Instagram. Você pode também nos encontrar no nosso canal do YouTube, né? No Afinidades Contábeis. Estamos preparando novos vídeos lá também. Então, vá lá, olhe o canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações aí de novos vídeos. Você pode também entrar no meu site, né? A EPS Consultoria, www.epsconsultoria.com.br. E pode me mandar também perguntas. Acho que o Instagram é um bom caminho para as perguntas. Eu estou disponível para isso. E pode mandar também para o meu e-mail. Não é? Quem quiser anotar aí, o meu e-mail é o edmilson@epsconsultoria.com.br. Estou disponível para perguntas não só sobre a MP 936, mas questões tributárias também. E, de novo, né? A gente gosta muito de falar de tudo que seja afinidades contábeis. Isso é o que nos conecta. Falar desse mundo empresarial, falar dessa questão que está ligado a emprego, renda, dignidade da pessoa humana. Não esqueçamos disso. Então, a empresa existe porque ela remunera os sócios, ela existe porque ela supre uma necessidade da sociedade. A empresa supre uma necessidade da sociedade. A farmácia com remédios, o supermercado com alimentos, a escola com educação. Então, ela tem esse papel social. E, além disso,
nos fornece emprego e renda. Então, não esqueçamos que o empreendedor tem um papel importantíssimo na nossa sociedade. E eu quero encerrar essa live pedindo que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, abençoe as nossas empresas, abençoe o corajoso do empreendedor, a corajosa da empreendedora, essas pessoas que se disponibilizam sua vida para cuidar desse filhote que não é o Pedro, que é a sua empresa, do mesmo jeito que cuida de Pedro. Então, verdade. eu quero que Deus abençoe esse empreendedor, essa empreendedora, que Deus nos abençoe. E quero agradecer a você que participou dessa live, a você que veio aqui conversar com a gente, que deu a sua contribuição. Não teria durado tanto tempo se você não participasse, se você não perguntasse, se você não questionasse. Você é o importante, isso está sendo feito para você, por você. E nós precisamos continuar construindo uma sociedade justa, porque cristã. Então, eu quero terminar dizendo que o trabalhador tem direito ao seu salário e dizendo que devemos nos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama conhece a Deus. Então, peço a bênção de Deus Todo-Poderoso, não só sobre as nossas empresas, mas também sobre as nossas famílias. Que Deus nos abençoe a todos. E que tenhamos uma semana abençoada e produtiva. Amém. Gente, eu queria só deixar aqui alguns avisos, né? A gente preparou essa série de lives, ela está acontecendo a cada segunda-feira. Nós fizemos uma live na segunda-feira da semana passada com o nosso padre Paulo e Andrei, falando sobre fé e espiritualidade. Essa live ela está sendo disponibilizada no canal da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no YouTube. Essa também vai ser disponibilizada lá, para quem não teve como acompanhar agora de noite, vai ficar lá disponível. E na próxima segunda-feira a gente tem uma outra live. O tema é o empresário e os seus desafios atuais. Ela vai acontecer com o apoio do Andrei e do Anderson, sempre às 19 horas, aqui no canal da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Estela Maris. Tá? É uma iniciativa da paróquia, juntamente com a Pastoral do Empreendedor. A gente vai ficar sempre trazendo temas que são pertinentes a empreendedores católicos. Obrigada, tá, Edmilson, pela sua contribuição. Que Jesus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe seus negócios e fique por perto. Frequente mais vezes as nossas reuniões da Pastoral do Empreendedor, que as suas contribuições são sempre muito pertinentes, objetivas e oportunas. A gente precisa de mais profissionais como você por perto, porque a gente possa cada vez mais contribuir aí com negócios de empreendedores cristãos, católicos. Obrigada, Amém. Viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém.